Ângulo X, ó, ângulo X, ângulo P. Baixa uma perpendicular aqui, tudo perpendicular. Baixa uma perpendicular. Baixa aqui também. Eu te pergunto, quanto é essa medida aqui? Módulo, que eu não sei quem é maior, quem é menor, eu estou desenhando, mas com certeza é o módulo do cosseno de x menos cosseno de p. Por quê? Ângulo x, quem é a abscissa desse ponto? Cosseno de x. Ângulo P, quem é a abscissa desse ponto aqui? Quem é a abscissa desse ponto aqui? Quem é? Cosseno de P. Tá? Aí vem aqui, vem pra cá, é tudo perpendicular. Quem é essa medida aqui? É o módulo seno de x menos seno de P. Pois a ordenada desse ponto é o seno de P e a ordenada desse é o seno de x. Então a distância dá isso. Então esse tamanho aqui é igual a esse, ó. Que é esse. E no triângulo retângulo, cada cateto tem comprimento menor do que o comprimento da hipotenusa. E a medida da hipotenusa, que é a corda, é menor do que o comprimento do arco. Então você tem as seguintes desigualdades. O seno de x menos o seno de P, isso em módulo, é menor do que x menos P. Tá? Menor do que x menos P. Tá bom? É menor do que x menos P. E o cosseno de x menos o cosseno de P é menor do que o módulo de x menos P. Quaisquer que sejam x diferente de P em R. Embora eu tenha feito um P quadrante, mas isso vale na reta toda, inclusive as notas eu faço na reta toda. Tá? Dá para ver a demonstração. Mas isso é suficiente para demonstrar o seguinte: se o x tende a P, seno de x tende a seno de P. Por quê? Porque essa desigualdade, ela diz o seguinte, e aí eu vou apelar para a definição de limite. Eu não tenho... Essa desigualdade, ela diz o seguinte, ó. Seja P um número real qualquer. Tá certo? Seja P um número real qualquer. Dado epsilon maior do que zero, tem-se o seguinte: x real e x menos P maior do que zero, menor do que epsilon, implica seno de x menos seno de P também menor do que epsilon. Por quê? Esse valor não é menor do que igual a esse? Não é menor do que esse? Então, se o x menos P é menor do que epsilon, o seno de x menos seno de P também é menor do que epsilon. Ou seja, o que é que estou dizendo? Dado o epsilon maior do que zero, tomando delta igual a epsilon, vale esta implicação. O mesmo vale para o cosseno. Isso implica cosseno de x menos o cosseno de P menor do que epsilon. O que é que isso diz? Isso diz o seguinte: o limite com x tendendo a P do seno de x é o que? É o seno de P. E a definição de limite.
e o limite com o x tendendo a p do cosseno de x é o cosseno de p. Ou seja, as funções seno e cosseno são contínuas em p, qualquer que seja o p real, porque esse seja é o quantificador universal. Tá? É uma das formas de expressar a quantificação universal. Então você tem que as funções seno e cosseno são funções contínuas, que elas são contínuas em todos os pontos do seu domínio, que é o conjunto dos números reais, dos seus domínios, né? Portanto, seno e cosseno são funções contínuas. E se o seno e o cosseno são funções contínuas, as demais funções trigonométricas são funções contínuas, porque elas são razões do seno pelo cosseno, ou são funções, ou são os inversos multiplicativos de seno e cosseno. E aí, por propriedades anteriores, tá? Todas elas são funções contínuas. Então, deste modo, são contínuas. Quem? São contínuas tangente, cotangente, secante, cossecante. Morreu. Então tudo é tudo função contínua. Tá? Agora vamos à diferenciabilidade, porque não são só contínuas, elas são mais do que contínuas, elas são diferenciáveis. Eu consigo derivar essas funções. Todas as funções trigonométricas, elas são diferenciáveis. E para isso eu preciso de um teorema, uma proposiçãozinha e um teorema. Proposição. Sejam f uma função, bem óbvio, ó, que se demonstra. Passei demonstração, mas eu vou enunciar aqui e vocês vão concordar comigo. Sejam p um número real e f uma função. Tens seguinte: o limite de f de x com x tendendo a p é zero se e somente se e somente se o limite é uma equivalência com x tendendo a p do módulo de f de x com x tendendo a p é zero. Alguém tem dúvida disso? Se o limite do módulo é zero, se o módulo está indo para zero, o que está dentro do módulo também está indo para zero. E reciprocamente. Entendido? Você não se convenceu, eu não vou usar tempo da aula demonstrando isso. Se você não se convenceu, olhe nas notas, está lá a demonstração por épsilons e deltas. Tá? Tá bom? Tá certo? Olhe lá. Mas isso é verdade, tá? Tudo é base, e tudo se demonstra, mas é bem fácil. E tem um teorema. Tem um teorema, tá? Mas aí eu quero colocar o teorema lá, não aqui, para não perder o foco, porque senão o cameraman vai trabalhar demais aí, né? E ele está meio preguiçoso, ele está meio cansado. Hã? Tá beleza? Vamos lá. Entendido? Então, você tem essa proposição, tá? Então, vamos usar espaço aqui. Teorema. Que também não vou demonstrar, tá? Mas ele é bem intuitivo. Eu vou fazer uma figurinha para você se convencer da veracidade desse teorema. E se você não se convencer, as notas têm a demonstração por épsilon e delta, tá? Então, sejam P, o número real, L, também o número real, e F, G e H, eu vou abusar do português, F, G e H,
funções. Funções. Se, aí são três coisas aqui. Se F, G, H estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. O que é uma vizinhança aberta e estrita de P? É qualquer conjunto da forma I menos P, onde I é um intervalo aberto que contém o P, tá certo? É um negócio desse tipo. É um negócio dele, tá aqui o P. Tá. Uma vizinhança aberta e estrita de P é qualquer conjunto desse tipo. É a união de dois intervalos abertos. Um que vai até o P antes do P e outro que vai do P em diante depois do P. Pode aqui ser mais infinito e aqui ser menos infinito, tá certo? Então, se F, G e H estão definidas, ou seja, se um conjunto desse tipo está contido no domínio das três, tá? Além disso, F de x é menor que ou igual a G de x, que é menor que ou igual a H de x, qualquer que seja x nessa vizinhança, que é uma vizinhança o quê? Aberta e estrita. Nessa se refere. E o L é o limite de f de x com x tendendo a P. E também é o limite de h de x com x tendendo a P. Então, a conclusão é que L também é o limite de g de x com x tendendo a P. Esse teorema é chamado teorema do confronto, ou teorema de sanduíche, que é um sanduíche, ó. AG é o AFH é o pão e AG é o, como é que chama? Recheio. É o recheio, pronto. Esse teorema é o teorema do confronto. Eu gosto mais de chamar de teorema do confronto, tá? Ou teorema de sanduíche. Então vamos ver. Você tem FGH definido uma vizinhança aberta e estrita de P. Então, primeiro, você tem quantas entidades, quantas coisas aqui sobre as quais você faz hipótese? Quantas entidades matemáticas? Você tem 2 números reais e 3 funções. Você tem 5 entidades matemáticas, 2 números reais e 3 funções. E sobre essas entidades você tem hipóteses. Quais são as hipóteses? As 3 funções estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. Depois, nessa vizinhança, AG é maior que ou igual a F e é menor que ou igual a H. E o L é o limite da F, que é o limite da H. Então, a conclusão, o L é o limite da G. Vamos fazer um desenho, onde eu vou colocar nesse desenho essas hipóteses, tá? Então, eu vou fazer o desenho aqui, tá? Ó, olha aqui. Vou colocar o eixo das abscissas, de modo que o eixo das ordenadas esteja aqui, e sem perda de generalidade o P positivo. E o seguinte, numa certa vizinhança aberta e estrita de P, que está aqui, as 3 funções estão definidas, ou seja, existe f de x, qualquer que seja x no vermelho, na união desses 2 intervalos abertos vermelhos, tá? Tá bom? Só que tem uma coisa, tem um Lzinho aqui,
E esse L é o limite de quem? É o limite com x tendendo a P de quem? Da F e da H. O L é o limite da F, ou seja, desenhar o gráfico da F de vermelho. A F, ela vem para cá, por aqui, mas quando o x tende a P, para onde tende os pontos do gráfico da F? Para cá. Por quê? Porque L é o limite de f de x com x tendendo a P. Então, se esse gráfico é o gráfico da F, a F faz isso. Tá? A H também faz. Só que a H está por cima da F. Vou desenhar o gráfico da H de preto. A H pode até aqui estar por baixo, sei lá, mas a H faz isso, ó. Ela vem para cá e tende para cá, ó. E ela sai por cima também. Depois ela pode ir para baixo. O importante é que nessa vizinhança aqui, ó, entre essas duas retas aqui, o gráfico da H está por cima do gráfico da F. E as duas têm limite L. Ora, a G nessa vizinhança está entre as duas. Então eu vou desenhar a G de azul. A G pode até vir aqui, tá aqui, ela está aqui por baixo, mas não importa, meu filho. Quando chega para entrar nessa vizinhança, ela tem que se enquadrar. Aí ela fica no meio das duas. Aí ela vai, se rebela, bate aqui, aí volta e tem... Mas não tem jeito. Com o x tendendo a P, como ela está no meio das duas, ela vem para onde? Tem que vir para cá. Tanto do lado quanto do outro. Ela se rebela aqui, quer sair, mas quando entra aqui não tem jeito, ó. Ó. Ela fica frescando, mas não tem jeito. Ela, se frescar, né? Ela vai ter que ter o limite L. Agir. Entendido? Esse é o teorema do confronto. Demonstração, epsilon e delta, lá nas notas. Esse teorema faz relação com a sua propriedade favorita? Hã? Esse teorema faz relação... Não. É um negócio independente. Inclusive, é ele que eu vou usar para demonstrar certos limites que não podem ser usados usando as propriedades operatórias. Como o limite do produto é o produto dos limites. Por exemplo, é com ele que eu vou demonstrar esse limite aqui, ó. Limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero. X em radianos, tá? Tudo em radiano. Esse limite é 1. Eu vou demonstrar para vocês que esse limite é 1. Esse limite é uma indeterminação no início. Porque fica seno é contínua no zero, o limite do numerador é o seno no zero, dividido por zero. Então dá zero sobre zero é uma indeterminação. Determinação no contexto de limite. No contexto de operação aritmética é uma indefinição. Tá? Não existe zero dividido por zero. Zero sobre zero é chamado de indeterminação no contexto de limite. Eu expliquei isso para você. E não dá para calcular esse limite aqui, que ainda é fatorando. Como é que eu vou? O que é que eu vou cancelar aí? Não tem como cancelar. Não tem. O x com x? Pelo amor de Deus, né? Aí, o x com x vai ficar o seno do parênteses. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Então vamos lá. Então esse é o teorema do confronto. Então esse teorema é o teorema do confronto. Está aqui o apelo geométrico dele, tá? E vamos começar com uma bem simples, ó. Pega essa função, ó. Seja f de R em R, a função dada por f de x igual a 1, se x é um número racional, igual a menos 1, se o x é um número
irracional. Então, a primeira conclusão é que... Encerra, pronto, encerra e...